Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Hoje eu vou compartilhar com vocês a maravilhosa história de Margarida. Ela nasceu em 1492. Era uma princesa francesa e rainha de Navarra. Ela tinha tendência de pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Ela sempre se preocupou com a vontade de Deus acima de tudo e desprezava as questões passageiras dessa vida. Ao procurar um símbolo para expressar seus sentimentos, ela escolheu um elemento que eu adoro, que eu gosto muito. Ela escolheu o girassol, aquela flor que se volta para o sol. A princesa reagia com tanta força ao seu próprio pecado que costumava fazer tempestade, até mesmo com seus pequenos erros. Ela era um pouco exagerada, mas ela desprezava todas essas ordens religiosas, pois ela considerava inútil e imoral e almejava que a igreja deixasse a sua política e voltasse para Jesus. Margarida era uma estudiosa e aprovava os ataques contra a imoralidade e cobiça dos clérigos católicos e dos religiosos da época. Mas era difícil lutar contra o mundanismo que a rodeava. Margarida considerava que as lisonjas da corte conspiravam com o amor que tinha votado a Cristo. Margarida considerava que toda essa politicagem religiosa ela era contra o amor que ela tinha conhecido de Jesus Cristo. Sempre que Margarida acreditava ter se afastado de Deus, ela então se fechava em seus aposentos, onde compunha canções espirituais e se confessava. Se confessava para Deus, leia-se. A princesa da França exaltou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela olhava para frente, ávida e esperançosa por um mundo redimido e regenerado pelo Evangelho de Jesus. Margarida era mais do que uma simples voz. Ela era muito inteligente. A sua mãe se orgulhava dela quase igual ao seu irmão, o que não era muito comum nessa época. Ela falava vários idiomas, espanhol, francês e italiano, e ela não estudava por obrigação. Ela sempre estava em busca do saber. Margarida, como filha, foi sempre obediente. Sua mãe a educou para ser uma verdadeira princesa. Porém, não herdou a conduta de sua mãe, pois, diferente dela, ela não era ambiciosa e avarenta em seus princípios. A história conta que a sua caridade não tinha limites e excedia aquilo que ela ganhava, excedia sua renda. Quando qualquer caso de angústia lhe era retratado, ela ia visitar e ia ajudar os sofredores. Ela dava dinheiro e muitas vezes o que mais fosse necessário para que as pessoas pudessem ser abençoadas. E a vida religiosa era só uma das facetas de Margarida. Na literatura, ela foi brilhante. Ela escreveu poemas maravilhosos, como As Pérolas da Pérola das Princesas, como O Navio, como As Prisões. Um dos poemas mais conhecidos dela pelos franceses é O Espelho da Alma Pecadora. Ela era uma escritora diversificada, mas também era conhecida na literatura cristã. Em seus escritos, muitas vezes, ela denunciava as mazelas da sociedade, como já dissemos, até da religião. Ela não se importava com o resultado disso, mas sim em defesa daqueles que realmente necessitavam. Ela utilizava muitas vezes uma linguagem profana simplesmente para criticar o sacro, o religioso, para mostrar as mazelas também da religião. Ela foi uma das primeiras vozes, por exemplo, a reclamar dos abusos sexuais na Idade Média, e Margarida fez isso brilhantemente em algumas obras que ela escreveu, onde descreve 3 situações grandes em suas novelas. Ela era muito corajosa. Os seus últimos anos de vida, seus 2 últimos anos, foram marcados pela tristeza com a perda de um irmão querido e pela indiferença do marido e da sua filha. Perto da sua morte, sua fraqueza aumentou e os médicos disseram que ela estava morrendo. Diante disso, curiosamente, a mulher que sempre desprezou esta vida se angustiou, crendo que poderia viver mais, porque ela ainda não era tão velha assim. Margarida via que ela podia contribuir muito ainda nesta terra, que ela não gostaria de deixar este mundo, mas que se o Senhor a chamasse, ela iria. Os seus servos a fizeram se lembrar, antes de morrer, das glórias dos santos da eternidade. Ela respondeu que era assim mesmo, mas que ela depositou sempre a sua felicidade em Deus. A nossa felicidade não pode ser depositada em coisas, mas em Deus. Margarida entendeu isso, mesmo no leito da sua morte. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes deste mundo. Isso você pode ler em 1 Coríntios 15, 19.
Muitas vezes, então, não podemos nos calar. Essa é a lição que Margarida nos ensina. Margarida Navarra, essa princesa maravilhosa, é uma voz para nós hoje e nós temos que usá-la como um exemplo, mostrando que nós não podemos nos calar diante das desigualdades dessa vida. E também lembrar da situação nossa espiritual, que era um enfoque em seus escritos também. Sejamos como Margarida, sejamos corajosos, sejamos de posicionamento e defendamos aquilo que é correto. Se a princesa francesa, que era inclinada às coisas do alto, teve dificuldade de aceitar a morte, quanto mais aqueles que não têm doce esperança daquele homem, daquela mulher que conhecem a Jesus e que valorizam as questões espirituais. Uma coisa importante para entendermos é que quanto mais nós deixamos o Espírito Santo agir, mais o nosso interior é fortalecido. Você se decepcionará com o mundo e realmente desejará habitar com o Senhor. Assim, quando desenvolver os olhos da fé, por meio da comunhão com Deus e com o Espírito Santo, você vai poder vislumbrar um futuro muito gostoso e maravilhoso na presença de Jesus. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que possamos depositar a nossa felicidade na eternidade e não nas coisas deste mundo. Que Margarida seja um exemplo para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizar as coisas do alto, acumulando tesouros no céu. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.